Começa agora o NTV News. Asfalto começa a ceder no centro de Patos de Minas. Nessa edição você confere também. Deputado estadual Lúcio Falcão deve deixar vice-liderança do governo. Motorista perde o controle de carro e bate em poste. Grave acidente entre carro e moto deixa jovem de 19 anos com braço amputado. Militar de folga socorreu a vítima de acidente. Já choveu quase 100 milímetros em Patos de Minas em menos de 3 dias. Em vigor o prazo para pagamento da cota única e da primeira parcela do IPVA. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição com uma preocupação. O asfalto começou a ceder em uma via importante do centro de Patos de Minas. Um buraco se abriu no centro de Patos de Minas e está chamando a atenção de quem passa pela região. O problema fica na rua Olegário Maciel, esquina com a Major Gotti, um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. As imagens mostram que o buraco está bem próximo à esquina, exatamente no ponto onde os automóveis fazem a curva. A situação aumenta o risco de acidentes, principalmente para motociclistas e ciclistas. Além do perigo para motoristas, o buraco também chama a atenção de pedestres, já que o local tem grande fluxo de pessoas durante todo o dia. Para tentar evitar para que alguém seja surpreendido, moradores e comerciantes improvisaram uma sinalização. Um cabo de vassoura foi colocado no local para alertar quem passa pela via. E por ser uma área de grande movimento, o perigo aumenta ainda mais. Em entrevista ao jornalismo da NTV, a deputada estadual Lúcio Falcão, do Podemos, afirmou que com a chegada do vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, que deve assumir o lugar de Romeu Zema, ela deve deixar a liderança do governo. Destacou ainda que os princípios não são compatíveis. Estou aqui ao lado da deputada Lúcio Falcão, que entrou com a ação no TCE sobre essa concessão do pedágio na 365. Isso, deputada? Exatamente, né? É importante a gente salientar que isso é uma das prerrogativas que nós temos enquanto deputado estadual, a atuação junto ao Tribunal de Contas do Estado. O que a gente está ali apresentando? Fizeram várias audiências públicas e essa audiência pública tem como desdobramento a população não desejar a concessão do lote 10. E precisamos também fazer vários estudos que tem que ser apresentado a nós, né? Deputada, isso quando a senhora entra com a ação é contra o governo de Minas Gerais. Isso significa uma ruptura de você com o governo de Minas? Não, é uma legitimidade de uma deputada defendendo uma região. A minha função é atuar em favor do meu povo, em favor de uma região, que é a região onde a gente atua, né? Alto Paranaíba, Noroeste, Triângulo Mineiro. E claramente, se for necessário em outras regiões, eu entrarei também. O que eu não posso aceitar é que concessões abusivas como essa sejam instauradas aqui na nossa região. Deputada, se o Zema sair para presidente da República, for candidatar a presidente da República, a senhora continua ainda como vice-líder do governo? Enquanto o nosso governador Romeu Zema foi governador do estado, eu participei na construção desse estado ao lado dele, né, como vice-líder do governo. Prazer contribuir, porque é algo que a gente acredita e coadunamos com os mesmos princípios. No entanto, agora com a entrada do vice-governador Matheus Simões, a partir dessa entrada como governador, eu retiro a minha vice-liderança porque os princípios deles não são comuns aos meus. Agora o que a gente tem que fazer é concentrar nos nossos trabalhos, no nosso esforço para entregar o melhor resultado para a nossa região. Moradores de um povoado de Cruzeiro da Prata, ou melhor, moradores do povoado Cruzeiro da Prata, que fica em Presidente Olegário, enfrentam uma rotina de dificuldades por causa das estradas rurais que estão em péssimas condições. Confira. As estradas rurais que ligam o povoado de Cruzeiro da Prata a sede de Presidente Olegário, no noroeste de Minas, estão em situação crítica. Moradores relatam que, com excesso de chuvas, desde o ano passado, o cascalho foi levado pela enxurrada, formando grandes atoleiros e trechos escorregadios que dificultam ou até impedem o tráfego de veículos.
A comunidade, que é polo de ensino desde a educação infantil até o ensino médio, enfrenta dificuldades para iniciar o ano letivo. Professores e funcionários não conseguem chegar às escolas e alunos de comunidades vizinhas também estão prejudicados pelo difícil acesso. Além da educação, a precariedade das estradas também afeta diretamente na economia local. A região é produtora de carvão vegetal, leite e gado de corte. E o transporte desses produtos tem sido comprometido pelos constantes atoleiros, principalmente em períodos de chuva, quando o deslocamento se torna praticamente impossível. Moradores destacam que, por se tratar de uma área com solo arenoso, em dias de sol ainda é possível trafegar, mesmo com muitos buracos. No entanto, eles reforçam a necessidade urgente de manutenção adequada, com aplicação de cascalho nos pontos mais críticos para garantir segurança e trafegabilidade durante todo o ano. Mas, até o momento, segundo a comunidade, não houve posicionamento do secretário municipal responsável pelas estradas rurais sobre as providências que serão adotadas. Por meio de apuração da jornalista Débora Xavier, abre aspas para o prefeito de Presidente Olegário, Renes Cambraia. Ele informou que as fortes chuvas impedem o acesso de caminhões de cascalho ao local. Segundo ele, os reparos serão feitos assim que o tempo melhorar. O gestor destacou ainda que, com o volume atual de chuvas, nem mesmo o DR consegue realizar os serviços, fechando então aspas para o prefeito de Presidente Olegário. Motorista perde o controle de carro e bate em poste. Curva da morte. Caminhão tomba. E os detalhes eu te conto depois do intervalo. A batida foi forte e quase arrancou o poste. No carro estavam o motorista de 31 anos e a filha de 6 anos, que era transportada na cadeirinha. De acordo com o SAMU, ele teve um corte no lábio e outros ferimentos. Já a criança não apresentava escoriações, mas os dois foram levados para a Santa Casa. O acidente foi na noite deste domingo. Mas hoje o trecho da Avenida Fátima Porto, no bairro Novo Horizonte, precisou ser fechado para a retirada do poste. O trânsito foi controlado pela Polícia Militar. O motorista que seguia na BR-365 informou à Polícia Rodoviária Federal que chovia no momento do acidente e, por isso, ele acabou perdendo o controle da direção do veículo e o veículo veio a tombar na pista. Além da chuva, segundo ele, observou também que havia outros líquidos na pista que pode ter ocasionado aí, ajudado a provocar o acidente. O motorista sofreu apenas ferimentos leves, foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas pelo SAMU, que também veio até aqui para poder prestar o socorro, e a Polícia Rodoviária Federal esteve no local para poder fazer toda a sinalização do trânsito. O trânsito precisou ficar por um certo tempo funcionando em pare e siga, já que o caminhão ocupou uma parte
da via da BR-365 e com isso precisou de por um tempo o trânsito funcionar no sistema pare e siga. Logo em seguida, após o destombamento do caminhão, a Polícia Rodoviária Federal liberou totalmente a pista, inclusive contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, que realizou o trabalho de serragem no local. A gente sabe, inclusive, que essa pista aqui tem um certo problema, o pessoal que transporta vegetais aqui, normalmente aquela baba mesmo, né, dos legumes acaba caindo na pista. Ele reclamou que sentiu a pista um pouco escorregadia, além disso também pista molhada, né, perdeu o controle, invadiu a contramão de direção, veio a bater no barranco, à esquerda que ele transitava, né, a nossa direita aqui no caso, e após colidir contra o barranco, o caminhão deitou. A carga estava vazia, o caminhão com a carga vazia, normalmente ele está um pouco mais leve também, ele está sujeito a esse tipo de percalço aí na descida, né? Mas pelo menos sem maiores problemas aí, sem maiores vítimas, foi só esse mesmo caminhão, o motorista está bem. A PRF deixa de recado importante para esse momento de tempo muito instável, principalmente já que esse tempo instável, a tendência dele é de durar até o carnaval. Aquele que conhece a região tem que tomar cuidado redobrado, né? Porque justamente achar que conhece, às vezes é um pouco capcioso, malicioso até, e ele acaba acreditando demais na confiança dele, né? Que ele tem no local, no próprio veículo, e não é bem assim. Cada dia a rodovia é uma rodovia diferente, seja em razão dos veículos, seja em razão do próprio clima, né? Daquilo que a gente está vendo aí. Então, resumindo, você que é motorista, que acha que conhece bem a região, às vezes até pode conhecer, isso não é motivo para que você baixe a guarda e dirija de forma imprudente, em especial nesse momento em que nós estamos tendo chuvas aí. Até depois do carnaval, a gente recomenda aí a todos que dirijam com bastante cautela. Bom, nós estamos de volta agora nessa nossa primeira edição, são 19h26. Nós tivemos um pequeno problema técnico durante o nosso último bloco. Nós pedimos desculpa a você, telespectador, que nos recebe na sua casa, no trabalho, onde quer que o sinal da NTV chegue. Retornamos para deixar a sua noite ainda mais informada. Como, por exemplo, agora a gente te mostra que um homem de 19 anos perdeu um de seus braços em um grave acidente de trânsito na rodovia de acesso à comunidade de Arraial dos Afonsos. Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da Polícia Militar na rodovia que dá acesso ao Arraial dos Afonsos. A colisão envolveu um automóvel, um Fiat Uno, e uma motocicleta BMW F800 de cor vermelha. O motociclista, um jovem de apenas 19 anos, foi socorrido consciente, porém muito confuso, pois perdeu um dos braços que foi amputado no momento do acidente. Ele recebeu o atendimento da Unidade de Suporte Avançado do SAMU e foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional. O motorista do carro, um idoso de 78 anos, também estava consciente, apresentava ferimentos leves e foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros para uma avaliação médica. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o condutor do Fiat Uno teria feito uma conversão em direção ao arraial e não percebeu a aproximação da motocicleta. Durante o atendimento, um familiar do motociclista chegou bastante alterado, mas foi contido e acalmado por pessoas que acompanhavam a ocorrência. A Polícia Militar permaneceu no local para o registro da ocorrência e a liberação do trânsito. Ainda sobre esse acidente na estrada de Arraial dos Afonsos, um policial que estava de folga prestou atendimento imediato ao motociclista para conter a hemorragia até a chegada do atendimento. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Boaventura, médico do SAMU, que deu atendimento a um acidente de trânsito que ocorreu hoje em Patos de Minas. Dr. Marcelo, gostaria de saber como foi a situação, como vocês depararam com a vítima naquela oportunidade. No momento que nós chegamos na cena, um acidente grave envolvendo uma moto e um carro, no qual o paciente estava deitado ao solo, um ferimento importante no membro superior esquerdo, tinha um ferimento ali de grandes proporções, no qual foi prontamente atendido por terceiros. Não foi especificamente uma equipe de saúde, mas uma equipe treinada para isso.
No caso, foi um policial militar que estava de folga na data e que aplicou corretamente o torniquete no membro que estava afetado. O fato que salvou a vida daquele paciente, provavelmente devido à dimensão do sangramento que poderia ter acontecido até a nossa chegada. Nós demoramos aí por volta de 15 a 20 minutos para chegar. Com a proporção daquele tipo de ferimento, poderia ter causado uma hemorragia muito grande e provavelmente um choque hipovolêmico. Então a atitude do militar com certeza foi muito importante para garantir a segurança daquele paciente. Esse treinamento é ministrado, né, na instituição militar, mas o próprio civil também tem condições e pode fazer também esse treinamento para poder salvar vidas. Isso é verdade. Tem alguns cursos que são dados que é para a população dita leiga, né? Que é o BLS, que é o suporte básico de vida, que é o treinamento para APH, que é o acontecimento fora do ambiente hospitalar, que geralmente envolve isso, a sensação de a prestação dos primeiros socorros, principalmente o paciente em parada cardíaca, o paciente com lesões exsanguinantes, que era o caso desse paciente, que inclui a aplicação de curativo compressivo, se não funcionar, fazer a abordagem do torniquete, e para esse caso foi muito importante. Todo reconhecimento a esses heróis. Vamos mudar de assunto agora, porque de sábado até o início da manhã desta segunda-feira já choveu quase 100 milímetros em Patos de Minas, de acordo com dados da Estação Climatológica da UFO, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Seguindo o rio Paranaíba, a medição que fechou o dia de hoje às 5 da tarde foi em média de 6,10 metros acima do esperado. Ou seja, a régua de 6 metros está quase coberta. Sabendo disso, vamos agora à previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Os dados do clima-tempo indicam sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e também à noite. Nesta terça-feira, em Patos de Minas, mínima prevista de 18 graus e máxima deve ser de 25. Em Coromandel, a máxima prevista é a mesma, 25 graus. Em João Pinheiro e também em Tiros, as temperaturas vão variar de 18 a 25 graus. O mesmo vale para a Lagoa Formosa. E em Presidente Olegário, mínima prevista de 19 e máxima de 25 graus. A seguir, Polícia Militar Rodoviária dá início à Operação Pré-Carnaval 2026 e em vigor o prazo para pagamento da cota única e da primeira parcela do IPVA. A Polícia Militar Rodoviária deu início à Operação Pré-Carnaval 2026, que segue até o dia 12 de fevereiro em toda a área de atuação da 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária. Ao todo, são mais de 40 municípios. Com o movimento aumentando nas rodovias neste período pré-carnaval, a Polícia Militar Rodoviária iniciou hoje uma operação especial, que segue até o dia 12 de fevereiro. A fiscalização será intensificada em pontos estratégicos já mapeados, considerados críticos por registrarem mais infrações e também acidentes. As equipes vão usar radares portáteis e etilômetros com foco na prevenção e na segurança de quem vai pegar estrada. A gente percebe que nesse período que antecede o carnaval, a gente tem algumas movimentações na rodovia, como, por exemplo, de pessoas mal intencionadas transportando drogas para aqueles locais de operações de carnaval, ou até mesmo de pessoas indo de um local para o outro para curtir o carnaval, ou também pessoas indo para a sua residência, que não são oriundos de outro local, ou de algum local para passar um período mais tranquilamente. Então a Polícia Militar, visando isso, percebendo isso, ela vai trabalhar de forma preventiva, visando prevenir sinistro e reprimir de forma qualificada crimes e também evitar sinistros. Durante o período serão reforçadas ações de fiscalização e prevenção de acidentes nas rodovias estaduais e federais delegadas. Ao todo, a companhia é responsável por cerca de 3.800 quilômetros de estradas, em 41 cidades da região. A 7ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, que é com sede aqui em Patos de Minas, ela tem
quase 4 mil quilômetros de rodovias, né, estaduais e federais delegadas, que passam por 41 municípios. A gente tem, por exemplo, Patos de Minas, Patrocínio, Unaí, Paracatu, Monte Carmelo, Carmo do Paranaíba e outros. Em toda essa região, a gente tem alguns pontos que requerem maior cuidado. Aqui na nossa região de Patos de Minas, por exemplo, a gente cita aqui a MGC 354, que é onde a gente se encontra. A gente cita também a BR 354 e 352, que é quem vai sentido Belo Horizonte que tem atraído bastante pessoas, né, para o carnaval. E a gente cita também a BR 146, que é ali próximo à Serra do Salitre, naquela região próxima à Catiara, a gente conhece lá como Serra da Catiara, né, que é um declive acentuado e como de vez em quando lá ocorre alguns sinistros. E a orientação da Polícia Militar Rodoviária é clara. Neste período de maior movimento nas estradas, qualquer descuido pode virar acidente. A fiscalização está reforçada em diversos trechos da região, principalmente nos pontos considerados críticos com radar e bafômetro. O objetivo é reduzir infrações e garantir mais segurança para quem vai viajar. O alerta sempre é obedecer às regras de trânsito. A pessoa deve sim cumprir todas as regras de trânsito, mas a gente percebe que o descumprimento de existem algumas que trazem mais vitimização no decorrer de sinistro. Por exemplo, embriaguez ao volante, ultrapassagem em local proibido, forçar a ultrapassagem, excesso de velocidade e a distração. A distração vem ganhando grande volume, né? De um tempo para cá, com a modernidade, por exemplo, as pessoas estão viajando, quando chegam a algum local que dá área, elas já querem olhar o WhatsApp, já querem olhar as redes sociais, acabam se distraindo e provocando o sinistro. Então a Polícia Militar orienta, sigam as regras de trânsito e evitem cometer infrações. Começou hoje o prazo para o pagamento da cota única e da primeira parcela do IPVA para carros com placas ou veículos com placas finais 1 e 2. Repórter Thalita Diniz. O IPVA 2026 pode ser pago por meio da rede bancária credenciada, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Santander, além de casas lotéricas, aplicativo dos bancos, internet bank e terminais de autoatendimento. A escala se dá através dos finais das placas, né? Então hoje os finais de placa 1 e 2 estão vencendo, amanhã 3 e 4 e assim sucessivamente até na sexta-feira, quando vencem os finais de placa 9 e 0. Esse vencimento é para quem vai pagar a cota única, né, com desconto de 3%, ou a primeira parcela, né, sendo que as demais vencerão nos meses subsequentes também, começando também no dia 9 de março e depois 9 de abril, da mesma forma pelos finais de placa. A consulta do valor do imposto deve ser feita informando o número do Renavan pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, pelo aplicativo MG App ou pelo telefone 155 do Ligue Minas. O governo alerta que o pagamento deve ser feito apenas pelos canais oficiais para evitar golpes. O melhor meio de pagar é acessando o nosso site, e aí cabe uma observação aqui, porque nós temos sofrido bastante aí com golpes, né? Os criminosos estão sempre muito eficientes. Então, a melhor maneira é acessar o nosso site, www.fazenda.mg.gov.br. Lá, logo a princípio, tem um pop-up com as informações do IPVA, ou no canto à direita da tela, clicando em IPVA, a pessoa consegue acessar, né, todas as informações relativas ao imposto, pagamento. Em Patos de Minas, a frota registrada soma 86.232 veículos, entre carros, motos, caminhões e utilitários. Manter o IPVA em dia é fundamental para garantir o licenciamento anual, evitar multas, juros e outras penalidades e garantir que parte do imposto retorne para a população por meio de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos. Com a publicação da Emenda Constitucional 137 de 2025 no final do ano passado, os veículos de passageiros, uso misto e caminhonetes com 20 anos ou mais estão imunes, né, do IPVA. Então, logicamente, nós tivemos uma redução significativa da nossa frota tributada.
Prefeitura de Patos de Minas inaugura reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família de Alagoas. Eu te mostro depois do intervalo. A Prefeitura de Patos de Minas inaugurou nesta segunda-feira a reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Família do Distrito de Alagoas. Um investimento aproximado de R$ 900 mil, provenientes de recursos próprios e emendas parlamentares. A unidade praticamente dobrou de tamanho, chegando a 151,37 metros quadrados. O local ganhou consultórios médicos e odontológico, além de espaços de apoio. A USF de Alagoas abriga a equipe de saúde da família 24, responsável pelo atendimento de 12 comunidades, com média de atendimentos de 200 atendimentos mensais e a cobertura de cerca de 2.600 pessoas. E integra o conjunto de ações que permitiu o município superar a marca de 50% das unidades de saúde reformadas ou ampliadas, além do avanço na atenção básica com a previsão de inauguração de mais 3 novas USFs ainda em 2026. A Associação Ainda Resta Esperança precisa da sua ajuda e para isso ela realiza diversas ações. Veja só. A Associação Ainda Resta Esperança tem pouco mais de 2 anos e trabalha com a prevenção ao suicídio e cuidados com a saúde mental, um problema que está cada vez mais frequente na nossa sociedade, mas ainda não recebe a atenção que deveria. A gente realiza encontros, rodas de conversa, onde a gente traz profissionais, que possam estar tirando dúvidas, possam estar trazendo para a gente informações relacionadas à saúde mental. Por quê? Porque a Associação Ainda Resta Esperança, ela tem a consciência de que a melhor maneira de evitar, prevenir o suicídio é levando informação e conhecimento à população. Todas as segundas-feiras, de forma online, pela plataforma Google Meet, a gente tem a escrita terapêutica, A gente tem a facilitadora Kaise Santana, que conduz essa escrita terapêutica, que nos ajuda muito. Nós temos todas as terças-feiras, lá no Cristavo, encontros presenciais, o encontro Navegando pelas Emoções. Toda terça a gente leva um tema, relacionado à saúde mental, relacionado ao autocuidado, ao autoconhecimento, para que nós possamos refletir juntos. Então a gente promove um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, onde todas as pessoas possam trocar experiências. E assim nós vamos nos auxiliando uns aos outros nessa troca de experiências. Neste domingo foi realizado mais um bazar beneficente, que já é uma tradição do projeto. Para o paciente, esse tratamento sai 100% gratuito. Então, uma das formas que a gente tem, de captar fundos é o nosso bazar. O nosso bazar, ele acontece a cada 2 meses, na Rua Duque de Caxias, 912, de 8 às 10 da manhã. A gente sempre divulga na nossa página do Instagram, A gente sempre está divulgando. O nosso próximo bazar vai acontecer no dia 12 de abril, E como que a gente mantém esse bazar? Através de doações, de toda a população. Então, quem tiver, qualquer coisa para nos doar, entre em contato, porque a gente pode agendar e buscar essas doações. A gente pega todo tipo de doação. Roupa, calçado, feminino, masculino, infantil, utensílios domésticos, brinquedos. A gente pega todo tipo de doação. E qualquer doação, qualquer quantidade, nos ajuda muito. E não para por aí. Além do bazar, diversas outras ações são realizadas em busca do mesmo objetivo: arrecadar fundos para manter os trabalhos da instituição. No dia 21 de fevereiro agora, a gente vai realizar um macarrão na chapa, que vai ser drive-thru na Rua Duque de Caxias, 912, bairro Brasil. R$15 o marmitex. A partir das 19 horas, você pode estar passando e pegando seu marmitex e ajudando a associação. Se você quiser nos ajudar também com algum item, para a confecção desse macarrão, qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá? Em qualquer quantidade. E a associação hoje, ela tá, num trabalho
de captação de associados. Como que funciona, Emanuela, esse associado? O associado, ele se disponibiliza a auxiliar financeiramente, mensalmente a associação. Mas o valor dessa doação, ele é estipulado pelo associado. Então, ele pode definir, eu posso ajudar só com R$5 todo mês. Ótimo. É de grande ajuda para a associação. E aí é onde ele vai preencher um link bem simples mesmo, com os dados básicos dele, e a associação, próximo ali do dia 10 de todo mês, a gente vai estar enviando uma mensagem só para lembrar mesmo da importância da contribuição do associado. Então, se você tem condição de ser um associado, né, por favor, entre em contato, porque a associação precisa muito e toda ajuda é muito bem-vinda. O Roda Viva desta segunda-feira exibe a entrevista com um dos principais nomes do balé clássico contemporâneo, Ingrid Silva. Destaque em um grupo de dança em New York. Também autora da autobiografia Sapatilha que Mudou o Meu Mundo e do infantil A Bailarina que Pintava Suas Sapatilhas. O programa vai ao ar às 10 horas da noite aqui na tela da NTV. A você, uma ótima noite.